A gente viu a aula passada, né? Então, sobre o algoritmo de inserção, né? Então, o que é um algoritmo de inserção? A gente já viu também o algoritmo de busca. Dado uma árvore aqui qualquer, então, um novo nó, tá? E ela é do tipo, e os dois aqui são também do tipo, tá? O que a gente viu? Que a primeira coisa que a gente sempre tem que ver é se a raiz é nula, né? Então, se a raiz for nula, não existe ninguém. Então, esta árvore que vai receber lá no cara que está chamando lá no programa principal, ou dentro da insere, vai receber esse novo cara. Então, o que eu estou fazendo é, opa, eu tenho um cara aqui que é novo, né? E tem a raiz, que ela aponta para nu. Deixa eu colocar o fogo. Né? Então, só que este cara aqui como um todo, ele é nulo. Então, ele vai pegar o endereço do novo. Bom, é isso. Certo? É isso que vai acontecer. Então, este cara está guardando como endereço, como ele é um ponteiro, ele guarda como endereço o nulo. Né? O ponteiro guarda o endereço. Então, em vez de ele guardar o endereço, ele está guardando o endereço nulo, então ele vai passar a guardar o endereço de novo. É isso que a gente está falando aqui. Se raiz guarda o endereço nulo, então esta raiz vai passar a guardar o endereço de novo. Ponto. Porque lá a chamada vai ser raiz vai receber o que resultado insere de raiz um novo elemento. Então, este cara vai receber endereço de novo. Certo? E se não for, então eu vou olhar. Se raiz não é, ele não está apontando para nulo, então ele está apontando para alguma coisa válida. Se esse cara tem alguma coisa válida, então, se raiz ponto-chave for maior do que raiz, novo ponto-chave, significa que minha raiz tem lá 20 e o novo tem 10. Se ele tem 10, eu disse que ele vai para a esquerda. Então, se ele vai para a esquerda, então tem que pensar no filho esquerdo. Este filho esquerda, raiz ponto
vou chamar só de esquerda, tá? Vai receber, tá? O novo, não sei, porque ele pode ter outros filhos lá. Eu não sei o que tem nessa árvore. Pode ser que ele tenha outros filhos. Então, eu vou pegar, vou inserir. Aonde? Qual é a nova raiz? Raiz ponto esquerda. E o novo. Tá? Beleza? Então, ele vai lá. Ó, se for vazio, ele vai entender. Opa, esse cara é vazio, então ele vai receber esse novo. Beleza. Então, raiz ponto esquerda vai receber o novo. Só que eu não voltei ainda. Tem que lembrar disso. Quem vai me retornar é a raiz. Tá? Bom. Chave for menor do que o novo ponto-chave, não é? Então, o que eu vou dizer? Raiz direita vai receber um insere. Vou tentar inserir na raiz direita o novo. Então, se for 20 e 100, então este cara aqui é o que vai receber esse 100. Que vai guardar o endereço do 100. Então, esse cara aqui, se ele for nulo, ele vai guardar o endereço do 100. É isso que eu estou dizendo. Ele vai deixar de guardar nulo e vai guardar o endereço do novo. Certo? Só que eu tenho que lembrar que lá no programa principal tem lá o insere. Então, não adiantou eu colocar esse cara, né, e não retornar nada. Aqui eu estou retornando, mas aqui eu não tenho retorno. Como eu tenho que ter o retorno, obrigatoriamente eu tenho que ter um retorno, porque ele tem um tipo. Então, quem que eu vou retornar? Raiz direita, raiz esquerda? Não, retorna raiz. Para quem está vendo pela segunda vez, fica mais fácil. Quem não veio sexta-feira, Fernando, vai ter mais dificuldade. Só quem não quer acordar sexta-feira. Ok? Então, o que é que a gente está dizendo? Que a inserção sempre vai acontecer na folha. Ok? Olha na meditação. Inserção sempre vai acontecer na folha. Ou seja, quando eu encontrar a minha folha apontando para nulo. Ah, mas é raiz, ok, mas eu estou chamando raiz agora, vai ser raiz ponto esquerda. Então ela vai entrar como raiz ponto esquerda. Depois, não for ela, raiz ponto esquerda, até eu achar a folha. Então ele só vai inserir na folha. O problema é a remoção. Ah, como é que faz a busca? É igual. Só não vou inserir. Né? E falta o quê? Se for igual. Se for maior, se for igual a nulo, retorna não existe.
Se for, retorne nu. Se for maior, procura na esquerda. Se for menor, procura na direita. E se for igual, retorna. Achei. É um fulano total. Simples, fácil. Né? O resto você já sabe. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então isso aqui foi o que a gente brincou na aula passada. E para remover? Remover, vocês querem tirar foto? Não, né? Remover tem uma situação. Ora, supondo que eu tenho uma árvore lá. 100, 50, 150, 75, 175, 25, 125, 12, 112, 37, 137, 62, 162, 87, 187. Supondo que eu tenha essa árvore aí. Certo? Ok? Eu vou inserindo. Então, inseri o 100, depois inseri o 50, enfim. Né? Não interessa a ordem que eu inseri, eu cheguei nessa árvore. Eu quero remover um elemento. Sem perder ponteiro, porque remover perdendo ponteiro remove 150. Ponto. Acabou. Acabou essa árvore aqui. Você perdeu tudo. Eu não quero perder ponteiro. Então, como é que faz para não perder o ponteiro? Então, o caso mais simples de remoção é quando eu estou removendo um nó folha. Então, dado eu tenho 4 condições. Primeira condição. Segunda condição. Terceira condição. Quarta condição.
certo? Tem 4 condições para remoção. Quando é raiz e é folha, significa que é o último elemento. Eu quero remover o último elemento. Mas qual é a primeira condição? Mais fácil. É quando é folha. Então, se eu posso pensar em várias situações da remova. Então, eu posso dizer, o pai é do tipo, quer? Árvore, tem árvore. Eu posso pensar que o filho, ele é do tipo ter árvore. Eu posso dizer, né? Lado, que é do tipo chá. Posso dizer se o lado é direito ou esquerdo. Tanto faz, né? Não preciso do lado? Não preciso. Tá? Então, se filho é folha, é o mais fácil. Não precisa saber o lado, não, mas... Se o filho for folha, como é que eu faço? Remove a folha. Vou tirar esse lado aqui só para não complicar para vocês. Certo? Como é que essa remove folha? Vamos lá, eu tenho 2 carros. Ele pode ser o filho direito ou esquerdo, como é que eu vou saber? Se pai ponto, eu já sei que ele é pai ponto esquerdo, pai ponto chave, for maior do que filho ponto chave, pronto.
Isso é uma remoção de folha. Olha lá. Então, se é folha, filho, como é que eu sei que ele é folha? Quem está falando para mim? Qual folha? Como é que eu sei se um elemento é folha? Agora sim, os dois ponteiros apontam para nu. Se os dois ponteiros apontam para nu, eles são iguais. Então, se filho esquerdo é igual ao filho direita, é folha. Porque a única condição de existir dois ponteiros iguais é quando os dois apontam para nu. Então, é folha. Ok? Tudo bem? Bora. Então, se é folha, eu vou remover a folha. Pronto. Não tem mais nada que fazer. Retorna esse pai. Acabou. Ok? Então, acabou. Tá certo? Olha aqui para o remove folha e vê se está certo. Só está certo se ele não for raiz. Se ele for raiz, me lasquei. Então, se é folha e não é filho, e não é raiz, aí está certo. E se for raiz? E é folha? É o último cara. Então, prestem atenção. Aí eu posso fazer isso. Então, agora, se não é raiz, né? Se ele for folha e raiz. Como é que eu sei que ele é folha e raiz? Como é que eu sei se ele é raiz? Se eu passo, neste caso, o pai e o filho, se eles forem iguais, ele é raiz. Certo? Certo? Não. Certo. Então, se eu passar o 100, eu quero remover o 100. Beleza, achei o 100. Né? Então lá, como é que eu sei que eu achei o 100? Vai lá e busca. Vai devolver 2 caras. Vai devolver o 100. Então o filho sou eu mesmo. O seu filho sou eu mesmo. Mas eu sou folha. Olha só. Então,
Ele é folha e é raiz. Então, aqui tem um não, né? Não é raiz. Então, ele é folha e raiz. Então, se ele é raiz e folha, o que eu tenho que fazer? Se ele é raiz e folha, é o último cara da minha árvore. Se ele é o último cara da minha árvore, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Frio no pai ou no filho, tanto faz. E retorna novo. Para não faltar lixo. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Então, se é folha e é filho, é raiz, significa que é o último cara, porque ele é folha, então eu vou liberar e retornar. E se não for folha? Então, eu podia ter dado frio aqui, mas tudo bem. Vamos ficar aqui. Vou botar aqui. Retorne. Então, só para vocês terem que apagar. Retorne raiz. Retorne pai. Apaguei o cara, joguei um para o filho e retorno o outro. Retorno o pai sem o filho. Certo? Desertei o cara. Na verdade, eu não precisaria, mas tudo bem. Ok? Tudo bem? Sim? Veja que eu estou usando. E se for folha? E se não for folha? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu quero apagar o 175. O que eu tenho que fazer? Mas como é que ele vai apontar para os outros dois se ele só tem um apontador? Então, a Fernanda está arriscando. Gostei dela. O que ela está dizendo. Eu quero eliminar o 175. Faz 150 apontar para os outros dois. Como é que faz isso? Essa é a resposta. Né? Faz 150 apontar para os outros dois. Mas como é que ele faz para apontar para os outros dois se ele só tem um ponteiro? Faz 150 apontar para os 162, 162 por 187? É. Isso aí. E agora se eu quero apagar o 150? Então, o que ele está dizendo é, faz o 150 apontar para o 162 e o 162 apontar para o 187. Aí eu vou, elimino o filho. E se eu quiser apagar o 150?
E esses caras aqui? Sobe o 125, o 150. Tá. O 112 vai virar o. Buguei. Mais trabalho aqui, aparentemente. Fala aí, cara. Como é que faz? O 100 apontaria para o 125 e o 125 apontaria para o 175, que não mudaria, e o outro seria o 112. E o 112 apontaria para o 137. Então, o que a gente tem aqui? Uma árvore bonitinha seria essa, né? Que eu tenho no último nível, no nível 3 nessa árvore, eu vou ter 2 elevado a 3, ó, elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nível 2, eu vou ter 1, 2, 3, 4 elementos. 2 elevado a 2. No nível 1, eu vou ter 2 elementos, 2 elevado a 1. E no nível 0, eu vou ter um elemento que é 2 elevado a 0. Por isso que ela é log de n. Quanto tempo eu levo para achar uma busca? Depende, ó. Quantos níveis eu tenho? 4 níveis. Quantas vezes eu posso pegar para buscar o 187, no pior caso? 4. 4 é o quê? Log de n. N é quanto? Quantos elementos eu tenho aqui? 16. Como é que eu sei que eu tenho 16? Porque é o tanto de elementos que teria no próximo elemento, no próximo nível. Se estivesse cheio. Menos 1. Tenho 15 elementos. Concorda? Eu tenho 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. 15 é log de 4, 2 elevado a 4, menos 1, igual a 15. O total de elementos que eu vou ter. Ou seja, 2 elevado a n, que é um nível, mais 1, menos 1, é um número máximo de nós de uma árvore binária de busca. Árvore binária. Ok? Agora, então significa que o inverso da potência é radiciação ou logaritmo. Tudo bem? Então, se eu tenho 16 elementos, se eu tenho 15 elementos, um a mais, um a menos, então a busca deveria ser log de n. E essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. 8 elementos. Deveria ser, no máximo, né? Potência de 3. 3 níveis. E quantos níveis eu tenho? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 7 níveis. Essa árvore é uma boa árvore? Não, não é uma boa árvore. Então, pensando nisso, certo? Que esta primeira solução aqui não é a mais adequada. Por quê? Eu estou retirando um elemento e ela tinha 4 níveis e ela passou a ter
1, 2, 3, 4, 5 níveis. Eu estou retirando o elemento e eu estou tornando a árvore maior. Apesar de estar retirando o elemento. Esta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Também não é uma boa solução. Por quê? Eu estou tirando um elemento e aumentando o nível. Então, não é o desejável. O desejável é qual? Que eu, no máximo, se eu estou retirando um elemento, no máximo eu mantenho o número de níveis. 1, 2, 3, 4. 4 níveis. Eu estou retirando, não faz sentido a árvore crescer. Só faz sentido ela crescer se eu retirar, se eu inserir novos elementos, certo? E aí depois a gente vai ver como é que eu faço para ela não crescer desse jeito. Tudo bem? Tá? Então, agora a pergunta que eu fiz para os dois é, como é que eles pensaram nessa ideia? Não, só pensei. Tá bom, mas esta é a solução. Esta e esta aqui são as soluções. É uma das soluções. Existem duas soluções. Tá? E eu vou falar para vocês agora quais são as duas soluções. Quando não é folha. Quando não é folha, eu pego um substituto, que neste caso foi escolhido o 137 como substituto. Certo? Agora, por que ele é o substituto? Porque em relação ao 150, ele é o número mais próximo de 150. E se vocês olharem, o 137, ele é uma coisa que eu chamo, tá, de... Ele é o maior dos menores. Todos que estão abaixo do lado esquerdo de 150, eles são os menores. São menores de 150. O 137 é o maior dos menores. Ou o antecessor. Mas eu tenho outro número também, que é o 162, que também é um candidato. Esse aí é o menor dos maiores, que é o sucessor. Então, a solução partiria tanto do 137 quanto do 62. Se eu escolhesse qualquer um dos dois para substituir o 150, estava correto. E o resto fica igual. Eu pego o 162, coloco aqui e removo o 162. Olha lá. Então, a solução, eu vou apagar aqui, senão não dá para a gente olhar. Certo? Oi? Tudo bem? A solução é: eu estou no filho, certo?
Então, vou chamar de substituto. Eu estou chamando de MD1 porque menor dos maiores ou maior dos menores. Qualquer um dos dois. Tá? Qualquer um dos dois. Oi? Se eu tivesse uma quantidade de nível maior, necessariamente ele seria uma folha sendo menor dos maiores ou maior dos menores? Ou ele poderia ser um auxiliar, ser o substituto? Independente da quantidade de níveis que você tenha, certo? Independente, ele pode ou não ser folha. Olha só, se eu tivesse aqui o 160 e eu fosse por esse lado, quem seria o MDM? Seria o 160. Certo? Porque ele vai andar, se tivesse aqui o 155, seria o 155. Tá? Beleza. Agora, se eu tiver aqui o 170, o 170, eu estou procurando aqui, ó, o menor dos maiores. Quem é o menor dos maiores? É o 162. Mesmo que eu tivesse 170. Significa que 162 não necessariamente é folha, mas ele está mais próximo da folha. A tua pergunta foi útil. Certo? Porque eu vou ter esse cara aqui, eu vou botar uma outra cor só para destacar. Que pode acontecer. Mas o menor dos maiores continuaria sendo 162. Neste caso, o que vai acontecer? Tá? Então, eu vou substituir o 150 por 162. Eu vou remover o 162. Chamando o quê? Veja, esta é uma chamada da mesma função, nela mesma, de forma não recursiva. Porque eu não estou fazendo um laço, eu estou fazendo um salto. Eu vou executar a mesma coisa, vou fazer a mesma operação, só que não é contínua. Então, por isso que lá em AD1, eu disse para vocês, uma recursão é um laço, e não uma chamada da função por ela mesma. Porque eu posso chamar a função nela mesma e não ser uma recursão. Que é o caso que eu vou mostrar agora. Graças a Fernanda, que está mostrando mais, para vocês pegarem coisas mais complexas. Mas é que é útil.
Né? Entenderam? Então, eu estou pegando, eu ia fazer o mais simples, e aí sugeriu 170 aí, que eu ia fazer exatamente isso. Mas então, eu vou pegar o substituto, significar que filho, ponto-chave, recebe o substituto, ponto-chave, certo? Então, eu estou pegando o 150, vai receber o 162, neste caso, certo? Então, o substituto é o 162. Eu escolhi esse cara aqui, só para complicar, certo? Mas eu não sei se este cara é ou não folha. Eu não sei.